Olá, beleza? Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 3 palpites para os jogos de futebol de domingo. Se você quiser saber minha opinião, me acompanhe nesse vídeo. Vem comigo. O primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro é o Palmeiras contra o Cuiabá. O Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 32 pontos em 16 jogos, foram 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. São 27 gols feitos e 17 gols sofridos. Já a equipe do Cuiabá está aqui em 16º, próximo da zona de rebaixamento. Tem 17 pontos em 16 jogos. São 3 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 15 gols feitos e 18 gols sofridos. A equipe do Palmeiras vem de uma vitória no clássico contra o São Paulo pela Copa Libertadores, quarta de final. Venceu o São Paulo por 3-0. Já a equipe do Cuiabá vem de uma derrota dentro de casa para o Grêmio por 1-0. Dos últimos 5 jogos venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. O Palmeiras dentro de casa dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1 para o Fortaleza. Foi esse último jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é uma boa equipe dentro de casa. De 8 jogos que fez até aqui dentro de casa, o Palmeiras venceu 6, perdeu apenas 1. Foi 17 gols feitos e 10 gols sofridos. Já a equipe do Cuiabá fora de casa nos últimos 5 jogos foram 4 empates e apenas 1 vitória. O Cuiabá fora de casa não faz bons jogos. Em 7 jogos até aqui fora de casa o Cuiabá fez 8 pontos, apenas 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. 6 gols feitos e 6 gols sofridos. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor do Palmeiras. O Palmeiras tem uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Cuiabá. Joga dentro de casa. O Palmeiras é muito forte quando joga como mandante. O meu palpite para esse jogo é que o Palmeiras deve vencer essa partida. Palmeiras para vencer. O segundo palpite, também pelo Campeonato Brasileiro, é o Atlético Paranaense contra o Corinthians. A equipe do Atlético Paranaense na 6ª posição, tem 23 pontos em 15 jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 22 gols feitos e 18 gols sofridos. Já a equipe do Corinthians está em 11º, com 21 pontos em 16 jogos, são 5 vitórias, 5 derrotas e 6 empates. 15 gols feitos e 15 gols sofridos. A equipe do Atlético Paranaense vem de uma vitória dentro de casa por 4-2 contra a equipe do LDU pela Copa Sul-Americana. Já a equipe do Corinthians vem de uma vitória também dentro de casa por 3-1 contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo entre as equipes foi esse ano e acabou 3-3, empatado. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense dentro de casa foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. Uma média de gols feitas alta dentro de casa do Atlético Paranaense, mas também sofreu gols. Já a equipe do Corinthians nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 fora de casa. O meu palpite para esse jogo é a favor do Atlético Paranaense. Eu acredito que para esse jogo o Atlético Paranaense deve conseguir pelo menos um empate. Joga dentro de casa. O Atlético Paranaense é forte dentro de casa. O meu palpite é DNB a favor do Atlético Paranaense. Em caso de empate, a aposta é devolvida. O Atlético Paranaense tem um jogo no meio da semana contra o Santos pela Copa do Brasil, quartas de final. Eu não sei se o Atlético Paranaense vai poupar jogadores para esse jogo, então tem que ficar atento a isso. Atlético Paranaense DNB, em caso de empate, a aposta é devolvida. O palpite é o Ceará contra o Flamengo. A equipe do Ceará está na 8ª posição com 23 pontos em 16 jogos. Foram 5 vitórias, 3 derrotas e 8 empates. Bastante empate o Ceará, São 18 gols feitos e 16 gols sofridos. Já a equipe do Flamengo está na 5ª posição com 27 pontos em 14 jogos. Foram 9 vitórias e 5 derrotas e nenhum empate. O Flamengo não empatou nesse Campeonato Brasileiro ainda. São 27 gols feitos e 15 gols sofridos. A equipe do Ceará vem de uma derrota fora de casa para o Corinthians por 3-1. Já a equipe do Flamengo vem de uma boa vitória dentro de casa por 5-1 contra o Olímpia de Assunção pela Copa Libertadores. No confronto direto entre as equipes, o último jogo foi nesse ano de 2021 e o Ceará ganhou do Flamengo por 2-0. O Ceará dentro de casa dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E o Flamengo fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 5. O Flamengo vem jogando muito bem ultimamente. Eu acredito que esse jogo Ceará e Flamengo deve ser movimentado. O Flamengo é favorito a vencer essa partida, mas o meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Eu acredito que essa partida deve acontecer no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Ceará contra o Flamengo para o mercado de gols, que haja no mínimo 2 gols, over 1,5. Foi isso, esses foram meus 3 palpites para os jogos de domingo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Se não for inscrito, se inscreva. Bons investimentos para você e até a próxima. Um forte abraço. Fui!